Bem-vindos ao Desafio Master Brew Conservac 2021. Por cervejeiros para cervejeiros. E começa o segundo episódio do web reality show mais competitivo dos cervejeiros do Brasil. E hoje é dia de descobrir quais receitas serão cuidadosamente confeccionadas pelos nossos competidores cervejeiros. O que esses caras vão fazer para se virar com os insumos das caixas misteriosas? Fiquem ligados aí no episódio. E mais nesse episódio também contamos com a participação do nosso querido convidado, que todo mundo curte de ver ele comentando aqui. Agora que começa o desafio, né? Agora eles vão ter que montar receitas, pensar no que vai dar para ser produzido de acordo com os estilos. Então, às vezes ele estava contando com alguns insumos que eles puderam escolher, mas o estilo vai definir tudo. Então isso vai ser bem foda de assistir. Vamos lá? E óbvio que seria impossível a realização desse web reality, que é o maior de todos os tempos até hoje no meio cervejeiro caseiro, se não fossem os nossos patrocinadores maravilhosos. Como esse episódio, o foco é o desenvolvimento da receita, vamos ver com as equipes uma revisão do que eles receberam no unboxing do episódio 1. O que você diz aí, Marcão? O que você achou dos insumos que vieram? Cara, eu não achei tão ruim assim. Algumas coisas vão precisar da nossa imaginação lá fueda, né? Então, mas assim, dá pra trabalhar, cara. Eu achei legal. Você achou favorável a situação? Você acha que o que veio na caixa nos favoreceu? Mais ou menos, cara. Vou Mais ficar ou em cima menos. do muro, porque totalmente não. Mas a inovação vai fazer a diferença, cara. Falar da receita, né? Vou dar uma recapitulada aqui nos insumos que a gente recebeu, né? Então, de malte base, a gente tem 3 kg de Pilsen, 1 kg de Viena e 1 kg de Munich 2, né? Munich Dark. Com malte especial, a gente tem meio quilo de caramelo 150, mais meio quilo de cara pálida. Lúpulo de amargor, a gente recebeu o Columbus, e o lúpulo de aroma, a gente recebeu o Cascade. Casca do quê? Nossa levedura é uma American Lager, Tech Brew 81, da Levtech. E uma lista de 4 adjuntos, que é manjericão, gengibre, pitaia branca e baunilha. Além do Pilsen do Viena, que todo mundo recebeu, maltes especiais a gente acabou ficando com aveia, cevada torrada e Munich Dark. Como os adjuntos que vieram pra gente foram carqueja, pimenta malagueta, caju e café. Bom, falando dos insumos aí primeiro, a gente tem o malte chocolate, caramelo 130 e os malte base que foi Pilsen, Viena e o Munich Dark. Eu acho que de malte a gente tá bem servido. De lúpulos a gente tem aí o Hércules, o lúpulo para amargor, interessante. E o lúpulo nobre, que é o Saaz, bem conhecido aí pela lead aí cervejeira. Quanto à levedura, a gente recebeu uma Levtech Resident Ale, que é uma levedura inglesa, que conforme as especificações tem um range interessante, a gente pode fazer uma neutra, na baixa temperatura, ou se quiser uma temperatura maior a gente consegue o frutado. Dos adjuntos, exatamente, na nossa caixa veio pimenta malagueta, caju, carqueja e café. A gente recebeu nos maltes base 3 kg de malte Pilsen, 1 kg de malte Viena, 1 kg de Munich Dark, um microfone de lapela junto com o malte base, 10 garrafas Esse vai PET. bem na panela. Maltes especiais, meio quilo de caramelo 150 e meio quilo de cara pálida, cara Pils. Lúpulo de amargor, 50 gramas de nugget e lúpulo de aroma, 50 gramas de chinook. O fermento é uma levedura da Levtech Abbey Ale.
Equbril 40. E os adjuntos possíveis que a gente pode utilizar aí na receita são pimenta malagueta, caju, café e carqueja. Então tá uma lista aí bem desafiadora. Pô, tá bem legal essa caixa. Dá pra fazer uma tripel até com uma pimenta, né? Pimenta. Pra fazer mais picância ainda. A levedura tá, mano, alinhada, perfeita. Essa aí, se eles forem pra essa linha, vai ficar bem massa. Vamos ver o que sai daqui. Nosso kit é composto pelos maltes base Pilsen, Viena, Munich Dark. E de especiais a gente tem aveia e cevada torrada. De lúpulo a gente tem o Nugget e o Sass. Levedura Resident Ale. De adjuntos possíveis, chips de madeira, erva mate, pimenta do reino e hibisco. Então o Lucas fez o unboxing aí, ele vai recapitular aí o que veio pra gente recordar, né, Lucas? Então, de malte base, pra gente veio Pilsen, Viena e Munich Dark, que deve ter sido pra todo mundo, né, que veio. Aí veio pra gente caramelo 130 e chocolate, de malte especial. Lúpulo de amargor, o Columbus, de aroma e sabor, o EKG, e a levedura, que foi que a gente escolheu, né, para Resident Ale, levedura inglesa, né? Temos aí 3 kg de malte Pilsen e 1 kg de malte Viena como base, e temos também 1 kg de Munich Dark. Para malte especial, meio quilo de malte chocolate e meio quilo de malte caramelo 130. Lupulagem de amargor, tem o Hércules, 50 gramas, e 50 gramas de Chinook para lúpulo levedura, Resident Ale, e com adjuntos nós podemos usar chips de madeira, erva mate, pimenta do reino e hibisco. E aí, agora com a cabeça fria, o que vocês acham aí dos insumos? Eu fiquei um bom tempo olhando os insumos aqui e acho que tá bem favorável pra gente mesmo. Tá? Dá pra usar a maioria deles aqui pra esses estilos. Tem os suportes do adjunto, mas basicamente todos os questão de maltes, insumos e lúpulo dá pra gente trabalhar muito bem. Então no nosso kit vieram 3 kg de malte Pilsen, de malte Viena, 1 kg de Munich Dark, meio de meladonina. Eu não entendi o que ele falou. Na dúvida, chama de melano. Meia de milho e os lúpulos Columbus e Chinook. E também um fermento ale, que é o Resident Ale da Levitec. Bom, com relação aos adjuntos, né, veio um extrato de bacon e a gente poderia utilizar também pitanga, graviola ou cacau. Vou preparar a receita pelo aplicativo, né? Então a gente tem esse material para estar trabalhando aqui. Inicialmente de malte base, Pilsen, Viena e Munich Dark. A gente tá montando quebra-cabeça agora aqui. Bota 10 gramas de chocolate aí, só pra dar cor, porque depois nós vamos fazer infusão. Bem, depois de recebermos a caixa misteriosa e passado alguns dias estudando os insumos que vieram e elaborando a receita, julgamos extremamente favorável os insumos que nos foram propostos. Fazendo uma recapitulação dos insumos que foram nos conferidos aí na caixa misteriosa, começando pelos maltes, a gente teve o malte Pilsen, o malte Viena, o malte Munich, né? Alguns maltes base aí, os maltes especiais, que é o caramel, o cara pálido, né? E depois a gente também teve aí o lúpulo Hércules, né, o lúpulo alemão, e o lúpulo Chinook, que foi o lúpulo que nos favoreceu aí da categoria de livre escolha. E a levedura TB01. De adjunto especial e surpresa veio para nós aí o hibisco, que infelizmente vai ficar de fora da nossa American Pale Ale, porque a gente achou que ele roubaria a cena talvez da nuance organoléptica do lúpulo. Principalmente do lúpulo americano, que a gente pretende colocar como um dry hop e um diferencial nessa receita. Então a gente vai fazer um tereré no dia com esse hibisco aí. Agora com essa revisão dos insumos recebidos, a lista dos estilos possíveis, né, e mais os adjuntos, as equipes começaram a realmente analisar um pouco mais, sem a emoção, agora com a razão, de quais seriam as receitas possíveis dentro dos estilos estabelecidos, né? Então vamos ver o que elas estão falando, né? Qual é realmente a possibilidade do que elas receberam, se vai ser uma possibilidade favorável ou não, né? E quais são realmente o direcionamento que eles vão dar para a receita que eles vão desenvolver. Aí depois que a gente fez uma avaliação dos insumos, né, e nós tivemos aí 4 opções de estilos: Munich Dunkel, Cream Ale, uma English Porter e uma Catarina Sour. Cara, a gente pensou muito, começamos a fazer por eliminação e já de cara descartamos Cream Ale e Catarina Sour. A gente acha que pro concurso não rola esses estilos. A Cream Ale é uma cerveja simples, né, dá para incrementar, mas e a Catarina Sour, devido à complexidade sensorial dela também, a gente acha que para um concurso não rola. A English Porter talvez fosse legal, mas a gente já partiu assim para o estilo mais foda de todos, cara. Aqui é Los Fudenses, então vamos para a breja mais foda de fazer, que é uma Munich Dunkel, certo? Dentro do sorteio das categorias, nós escolhemos estilos e daquilo de possibilidade que veio para a gente poder trabalhar.
nós tínhamos 4 estilos possíveis, e dentro desses estilos possíveis, pelos insumos, a gente optou para ir pela Belgian Dark Strong Ale, muito puxado também pela levedura que veio, que é uma Farmhouse Saison da Levitec. E falando um pouquinho do estilo, esse estilo ele é bem potente, né? Muito rico em sabor. Ele traz a complexidade, né? O dulçor dos maltes com frutas escuras. Apesar de não exigir assim, um blend de maltes, nós vamos usar todos que nós recebemos na caixa, né? Bem como lúpulo, né, que não é o ator principal da nossa receita, mas a gente acha que vai conseguir alguma coisa bem legal com os lúpulos que a gente tem disponível. E o que nós não vamos fazer o uso é do hibisco. A gente optou pela receita clássica mesmo, cumprir aquelas regras todas do BJCP. Então a gente espera que vai nascer uma cerveja aí muito especial. Aí. Não é um estilo que a gente está tão acostumado a fazer, mas vai ter toda a nossa dedicação para sair uma cerveja campeã. A gente tem 4 estilos possíveis. Então, Munich Dunkel, Cream Ale, English Porter ou Catarina Sour. E aí a gente acabou indo por eliminação, né? Então a gente já eliminou de cara a Catarina Sour. E é aquela regra que eu falei pra vocês, se a gente inventar de fazer sour, a gente não, vocês inventarem de fazer sour, eu tô fora do grupo. Valeu, galera! Porque o Danilo não admite fazer sour nem a pau, mas o grande motivo da gente decidir não fazer sour é porque a Catarina Sour precisa de um suporte de fruta muito robusto. E a gente tem 2 problemas. O regulamento só permite que a gente utilize 5% do grist de adjunto. E a gente tem uma fruta com baixa característica de sabor. Ela não é dominante, sabe? Que é a pitaia branca. Ela não tem um sabor muito forte, muito presente, que possa trazer toda essa complexidade que uma Catarina Sour tem. Depois a gente eliminou a Cream Ale, que embora a gente tenha uma levedura lager que vai entregar exatamente o perfil que uma Cream Ale tem, é uma levedura lager e a Cream Ale é uma cerveja ale e a gente podia ser penalizado por estar fazendo alguma coisa, por estar fora do estilo, por não usar uma levedura adequada. Bem mais ou menos isso daí, cara. Primeiro que essa American Lager, na verdade, é muito mais ale do que lager. Seria equivalente a uma California Lager. Então é para fazer Steam Beer, é para fazer California Common, para fazer Fake Lager mesmo. Então o Cream pode entrar. E outra que você viu todo mundo aí, vai fazer Munich Dunkel com uma levedura ale. Assim, o que importa é sempre o sensorial. Amigão. E aí a gente ficou com 2 estilos aí, que foi o Munich Dunkel e a English Porter pra gente discutir. Se a gente tivesse escolhido uma outra opção de maltes especiais, né, para combinar com a nossa caixa, com o que foi sorteado, a gente tinha tirado nota 10 com louvor, era perfeito, ia se encaixar maravilhoso, que era um malte de chocolate com caramelo 130, que se a gente tivesse escolhido isso, a gente ia fazer sem dúvida uma English Porter, mesmo com uma levedura lager, porque tudo ia casar muito bem. A nossa escolha se encaixou muito, muito, muito bem com o estilo Munich Dunkel, que foi o que a gente acabou selecionando para elaborar a receita. Então a gente decidiu fazer uma Munich Dunkel. Os estilos que a gente acabou sorteando foram Munich Dunkel, Sour, Porter e Cream Ale. Vendo esses estilos, logo de cara a gente escolheu a Munich Dunkel, né? O ideal seria uma fermentação lager ali. A Cream Ale a gente não viu muito um apelo, né? Para um concurso fazer uma Cream Ale, apesar de ser mais fácil, talvez até mesmo para jogar os adjuntos ali, não sentiu muita firmeza para surpreender, né, os jurados e tal, com a Cream Ale. Ficamos na dúvida entre a English Porter e a Catarina Sour, né? Mas ambas as receitas apresentam falhas ali dentro dos insumos, né? A English Porter talvez a falta de maltes especiais assim que tragam um pouco de chocolate, um toffee, né? Não para ficar só no torrado ali. A Catarina Sour é evidente a falta do trigo, né? De malte de trigo. Bom, se fosse Berliner Weiss, talvez você poderia questionar a falta de trigo, mas se é Catarina Sour, é basicamente fruta e uma acidez, enfim. Então, tá de boa. Ter ou não ter trigo, enfim. E mesmo assim, a gente ficou na indecisão, conversamos bastante sobre o que a gente tinha ali e decidimos fazer uma Catarina Sour sem trigo. Vamos brigar com essa ideia aí, mas vai dar certo. Vai ficar legal. E nos estilos, a gente foi sorteado com alguns e a gente escolheu o Foreign Extra Stout. Tinha Wheat Beer que estava fora, já não tinha insumos. German Pils, a levedura não era ideal. Uma Blonde Ale, mas acho que os outros, na soma dos insumos todos, o que ficou mais adequado é a Foreign Extra Stout, inclusive com a levedura. E acho que a gente vai conseguir acabar usando praticamente todos os maltes, né? Numa proporção ideal e vai
optamos então por fazer esse estilo inglês. Para fazer algo único, a gente está focando um pouco nessa questão da pimenta, usar a pimenta malagueta ali na fervura para tentar trazer um diferencial. Olha, imagina, Extra Stout já é torrada pra caramba, agora torração apimentada. É sim, pela levedura, né, que a gente recebeu, né, então a Berrel, a gente optou para ser uma Belgian Triple. E tudo isso a gente pode usar a nossa imensa criatividade para fazer 4 estilos, que são Czech Amber Lager, Brown IPA, British Brown Ale e Belgian Dark Strong Ale. Valendo! Valendo! Que não faremos! Bom, só temos 2 estilos aí pra fazer, certo? Que é a Brown Ale e a Czech Amber Lager. Quando a Bárbara falou pra mim do que tinha vindo na caixa de insumos, a primeira coisa que eu pensei, falei, cara, Brown Ale, já era. Essa cevada torrada aqui, com essa aveia, taca dentro da cocção e um abraço aí, Brown Ale. Mas talvez possa ser interessante a gente, né? Imagina, cara, a gente fez de um fermento ale virar lager. Pode ser interessante aí. E uma British Brown Ale seria o caminho mais óbvio da decocção, ou também pegar um Munich Dark e torrar ele para tentar transformar num cara Munich, tentar dar uma característica um pouquinho mais legal, mas fora isso não tem muita coisa, sabe? Agora já na Czech Amber Lager seria outro caminho que talvez pudesse haver mais possibilidade de inovação. Bom, transformar um fermento ale num fermento lager eu acho mais fácil do que pegar um malte Munich e transformar num cara Munich. Porque daí o buraco já é mais embaixo. Não é só torrar, não. Eu fiz umas anotações aqui do que se esperaram ou não, tipo, né, da Czech Amber Lager. E, parece que são os nossos insumos, assim, tipo, fechadinho. O Munich Dark? Com exceção da cevada torrada, claro. Tipo, na Amber Lager dá pra fazer uma decocção ainda, dá pra tentar fazer um lager em uma fermentação mais neutra. Até tava falando com a Sarah, velho, como é que a gente ia aplicar uma decocção? Talvez levando o fogãozinho de indução e fazendo na panelinha, tá ligado? Eu tenho um sentimento com esse negócio de decocção muito, muito bacana, assim, muito legal. Sim, vai ficar bonito. Amber Lager, duplo decocção, fermento ale pra fazer lager. Dentro das escolhas de estilo que foram aqui fornecidas, né? International Pale Lager, American Pale Ale, Baltic Porter e Mixed Fermentation Sour. Pra gente, a nossa escolha óbvia é a Baltic Porter por causa da nossa escolha de fermento e dos insumos que vieram pra cá. O Baltic Porter realmente tá no caminho. Só não exagerar no torradão aí, que eu acho que encaixa muito bem. Como a gente optou por escolher as leveduras, a gente teve sorteio para os estilos, né? Pra gente veio as opções de Czech Amber Lager, Brown IPA, British Brown Ale, Belgian Dark Strong Ale. E aí, Daniel, o que você achou? O que deu pra gente avaliar em relação a essas opções? Como que a gente tem na mão? Avaliando os insumos, né, que a gente recebeu, a gente ficou na dúvida entre British Brown Ale ou a Brown Ale, né? Devido à quantidade de lúpulo, né, que veio na caixa, então a gente decidiu pela Brown Ale. Porque até dava pra fazer uma Brown IPA, mas como tem pouco lúpulo, ainda mais lúpulo americano, veio Columbo só, a gente ia ter que fazer ou menos cerveja, né? Pra dar aquela tuchada no aroma num dry hop, porque tem que ter uma Brown IPA, ela tem um perfil de malte muito intenso, se não tiver muito lúpulo, a gente não ia chegar, a gente correria o risco de ficar numa American Brown Ale, né? Então acho que a gente foi mais pelo certo dessa vez. Esse é o dilema do cervejeiro, né? Você vai participar do concurso, você tem que encher só aquela quantidade de garrafinhas, né? Daí você fala, não, eu ainda tenho que fazer para eu tomar. Não é só participar do concurso, eu tenho que tomar. Porque a quantidade de garrafas ali dá para fazer uma Triple Brown IPA. E não vai faltar lúpulo de dry hop. Mas o cervejeiro não vai trabalhar de graça. Como esses insumos, nós podemos produzir aqui uma Munich Dunkel, uma Cream Ale, uma English Porter ou uma Catarina Sour. A gente está caminhando caminhando para English Porter, mas aí tem a questão da levedura, eu acho que o Fernando aí sabe mais da Resident Ale, acho que se aplica legal, não? Eu acho que vai ficar bem legal, cara. Eu acho que ela se enquadra bem aí para English Porter e vai trazer um resultado aí bacana. Acredito que sim. E como você falou, Edu, acho que contando os maltes e levedura, tudo bem favorável também. Eu acredito que dê para fazer uma receita bacana aí. Esse ano a gente vai só dar uma focada mesmo no que diz o BJCP, né? Que a gente escolheu o estilo. Então nós vamos
tentar bater na risca do que o estilo é mais próximo possível aí com os maltes que Insumos recebeu. Acho que é tranquilo pra gente fazer. O que você está dizendo aí, Mick, acaba ficando fora essa lista de eventos, porque o regulamento diz que, se forem usados, eles têm que ser percebidos. Mas até pelos insumos aqui e caindo para a Porter, a gente usa todos os maltes aqui, dá para usar técnicas diferentes, só que nenhum desses adjuntos aí para uma Porter, ele vai se enquadrar, né? E se a gente fizer ele se enquadrar no estilo, o adjunto não aparece. Não aparece. Sim. Fica aquela questão do regulamento de pontos, né? Exato. O que ele está oferecendo ali é 5 pontos e mal inserido a gente pode perder, deixar de ganhar muito ponto na avaliação do JCP. Como juiz, cara, eu vou te falar uma coisa. Todos os julgamentos que a gente participa, né? A gente participei agora há pouco do julgamento da GIFA, que era uma Belgian IPA. O que a gente ficou com muita dó do campeonato era que tinha muita breja muito boa, só que era uma American IPA, não era uma Belgian IPA, entendeu? E esse que é a chave. Na hora que o adjunto entrar, o que vai acontecer? A breja vai estar num estilo que não é o estilo que ela deveria estar. Ela vai deixar de ser uma English Porter e vai virar algo que não é o estilo categoria que ela deveria estar inscrita. Isso poderia muito prejudicar a gente. Eu acredito que esse é o caminho certo da gente escolher os ingredientes aí, em vez de tentar arrumar alguma tecnologia e gambiarra para encaixar esses insumos aí, que acho que é o segredo. Exatamente, você tem que pensar, porque, beleza, você tem os ingredientes aí que você pode colocar, as frutas, o extrato, sei lá o que, mas vale a pena? Vale a pena você sair completamente do estilo para tentar ganhar 5 pontos? Não, acho que não vale. Dependendo do que você receber, né? O hibisco e algum extrato de bacon, acho que tá aí pra uma bola curva, na verdade, né?